Então veja, o que significa a Igreja Católica e as igrejas também reformadas, tanto Lutero quanto Calvino, eles mantiveram a crença de que Maria era mãe de Deus, tá bom? Então, para vocês terem ideia, é uma doutrina também que parece uma coisa simples, né? Maria ser mãe de Deus, mas acredite, essa é uma das principais doutrinas que leva o Apocalipse a chamar a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica. Porque o termo mãe de Deus, tá bom? Ou rainha dos céus, como Maria é chamado, isso não nasceu com Maria, irmãos. Isso não é uma interpretação errada, por exemplo, da Igreja Católica, querendo dizer que Maria, vamos dizer, gerou Deus ali, Jesus Cristo. Não, todos sabem que o que Maria gerou foi a parte humana, a parte divina é eterna. Mas então, por que esse título foi adotado? Maria, Mãe de Deus. É uma ligação com a Babilônia. Vou contar a história para vocês. Primeiramente, para vocês poderem entender essa história, quando a Igreja Católica adotou esse título, Mãe de Deus e Rainha dos Céus, para Maria. Isso aconteceu no ano 431 da era cristã, em um concílio que aconteceu, observe, na cidade de Éfeso. Por que é importante destacar a cidade de Éfeso? Porque a cidade de Éfeso era, nos dias do Novo Testamento, o grande centro de adoração babilônico. Por quê? Como nasceu a religião babilônica? Nasceu com uma mulher chamada Semíramis e seu marido chamado Nimrod, que era seu filho também, era seu filho e seu marido, tá bom? E essa Semíramis, ela é a mesma Diana dos Efésios, tá ok? Você vai encontrar essa Semíramis em um monte de povos, tá ok? Essa Semíramis, você vai encontrar Semíramis, por exemplo, até nas notas de real, né? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 reais, essa mulher é Semíramis. As divindades espalhadas pelo mundo, isso é consenso entre os historiadores, praticamente todas elas tinham, tá bom, a figura de uma rainha dos céus, tá bom, uma mulher, e tudo isso herdado de Semíramis. E o templo de Diana dos Efésios, que é a mesma Semíramis, tá ok? Claro, ela ficava na cidade de Éfeso. Então a Igreja Católica, no ano 431, já organizada como seita, Agostinho já era, né, o herege que botou lá a doutrina da predestinação, defendia o batismo infantil, ela decidiu acrescentar outra. Qual foi? Foi a doutrina de Maria, Mãe de Deus. E isso na cidade onde havia o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Tá bom? A grande Diana dos Efésios, que o apóstolo Paulo enfrentou lá no livro de Atos, ela é, na verdade, Semíramis, tá ok? Então, como Semíramis adotou esse título, tá ok? Seu filho, que também era seu marido, Nimrod, ela começou a defender que ele era Deus quando ele morreu. E ela defendia que ele, na verdade, foi se vingar de Deus por ele ter feito juízo através do dilúvio e mataram os antepassados deles. Então ele disse, olha, ela disse, Nimrod foi fazer juízo, tá bom? Contra esse Deus, foi se vingar por nós. E então ela começou a dizer, como Nimrod é Deus, eu sou mãe de Deus. Então ela se intitulou Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Você pode procurar em qualquer livro, tá bom? Sobre história antiga dos babilônios, vocês vão ver que essa é a verdade. Vocês vão ver também porque em algumas imagens Maria aparece amamentando Jesus, se isso não tem em nenhum momento na Bíblia. É porque você vai encontrar também imagens de Semíramis amamentando o seu filho, tá ok? Porque dessa relação com Nimrod, ela gerou um outro filho chamado Tamuz, tá ok? Que ela diz também que é filho, então, de Deus, né? O filho dos deuses, Semíramis e Nimrod. E se você procurar a mesma imagem de Semíramis dando de mamar a Tamuz, aparece também Maria dando de mamar a Jesus. Então esse título de Rainha do Céu, tudo isso, tá ok? Vem de onde? Vem da Babilônia. Então você veja, essa Rainha do Céu, ela era tão famosa, como eu disse, os cananeus, os sidônios, fenícios, que viviam ali junto de Canaã, sidônios e fenícios, é praticamente o mesmo nome. Os cananeus paralelo a eles, né, um outro povo, mas foram muito influenciados por eles.
eles adoravam uma deusa chamada Ashera ou Acera, tá bom? Essa deusa, por exemplo, nós vemos que Jeremias combateu ela era chamada de Ashera, Acera ou Astarote. Se você quiser abrir em Jeremias capítulo 44, no versículo 18, nós vemos ali Jeremias contra-argumentando contra as mulheres que defendiam a adoração à Rainha dos Céus. Em Israel, existia um grupo defendendo a adoração à Rainha dos Céus. E interessante que Jeremias, ele anotou o discurso dessas pessoas, o que essas mulheres diziam, argumentando que elas deveriam adorar a Rainha dos Céus e não a Yahvé. Vamos lembrar que Jeremias está vivendo no período do cativeiro babilônio, período de grande destruição, tá ok? E eles foram destruídos, a Bíblia diz claramente, por causa do pecado de idolatria. No argumento dessas mulheres, elas vão inverter a questão. Elas vão dizer que eles foram destruídos porque eles pararam de servir a Rainha dos Céus. Veja, Jeremias, capítulo 44, versículo 18. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, as mulheres estão argumentando com Jeremias, é o discurso delas. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus. Ou seja, já estão argumentando, olha, nós estamos comprometidos com ela, nós demos palavra a ela. E ela prossegue no discurso. E oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então ela está dizendo, os reis já faziam isso, nós vamos continuar fazendo. E ela vai apresentar 3 argumentos positivos para adorar a Rainha dos Céus. Veja, ela diz, olha, então nesse período que nós adorávamos a Rainha dos Céus, tivemos fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum, ou seja, fartura, alegria e nenhum mal chegava, só faltou dizer nenhum mal chegou na nossa tenda. Claro que tudo isso é mentira. O mal que foi o cativeiro chegou exatamente por causa, tá bom, da idolatria. Mas ela não encerra por aí, o discurso dela continua. Mas ela agora vai defender, tá ok? Que coisas ruins vieram quando ela parou, quando eles pararam de servir a Rainha dos Céus. Ela prossegue mais, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. Primeiro, tivemos falta de tudo, e segundo, fomos consumidos pela espada, e terceiro, pela fome. Ou seja, Jeremias combate ela porque ela está argumentando, tá bom, que todas essas coisas eram positivas e protegiam os israelitas quando eles serviam a Rainha dos Céus. Então isso está errado. Infelizmente, a doutrina da predestinação deles prega exatamente isso. E ela, como Rainha do Céu, é uma invocação a Semíramis. Infelizmente, a Igreja Católica e as igrejas reformadas, elas mantiveram isso. Irmãos, isso não é um título simples. Isso não é, bonitinho, mãe de Deus, não. Maria é mãe da parte humana de Jesus. Jesus Cristo, como Deus, ele é eterno. Não tem como Maria ser mãe de Deus. Mas essa doutrina, irmãos, ela foi adotada da Babilônia apocalíptica. Por isso que não faz sentido ouvir uma cantora gospel dizer que na igreja católica tem pessoas mais convertidas que nas igrejas evangélicas. Não tem como alguém vivendo numa seita, né, que a Bíblia chama de Babilônia apocalíptica, de ser, vamos dizer, da pessoa lá estar salva, né? Quer dizer, eu considero praticamente impossível, a não ser que a pessoa esteja muito enganada, a não ser a misericórdia de Deus, mas que a doutrina é muito errada, isso é, tá bom? A doutrina, ela não tem chance de ser verdadeira. Então, essa doutrina de Maria como mãe de Deus é uma das coisas que mais separam, tá bom, o homem a igreja cristã da igreja católica, ok? Por isso que nós dizemos que a igreja católica, ela nunca foi cristã. E esse discurso
mulher, tá bom? E o exemplo de Elias, tá bom? Combatendo aqueles 400 profetas de Áxera, tá bom? Ele estava combatendo a Diana dos Efésios, que também era Semíramis. E como Semíramis é a cofundadora da Babilônia com Nimrod, é por isso que a Igreja Católica ela é chamada de a Grande Babilônia Apocalíptica, porque ela manteve essa doutrina. Ok? Ela manteve essa doutrina. Por isso é que o ensino dele sobre livre-arbítrio é um ensino muito importante. Ele vai começar a dar essa ênfase e Erasmo de Roterdã vai prosseguir também defendendo o livre-arbítrio.